Olá, meu nome é Lucilene Oliveira. Esse é meu segundo vídeo do estágio Diferentes Contextos, Natação Olímpica. A natação é uma atividade realizada em água e pode ser praticada a partir de diversas modalidades. Os principais delas são nado sincronizado, mergulho, polo aquático, natação em águas abertas. A natação pura ou desportiva é um dos estilos mais praticados em piscinas. Está presente nas Olimpíadas desde 1896. Quantas provas de natação tem nas Olimpíadas? A natação pura é uma modalidade dos Jogos Olímpicos de Verão, onde atletas de ambos os sexos competem em 16 das provas reconhecidas pelo COI. As provas olímpicas realizam-se em piscinas de 50 metros. Polo aquático. O polo aquático é um jogo competitivo praticado por duas equipes, cada uma com 7 jogadores e 6 reservas. A disputa ocorre em 4 tempos de 8 minutos e o objetivo é marcar gols. Cada jogador tem 30 segundos para completar a jogada. A modalidade esportiva foi criada em Londres no século XIX, inicialmente conhecido como rugby aquático. A atividade virou modalidade olímpica nos Jogos de Verão em Paris em 1900, somente 100 depois que a participação feminina ganhou destaque. Saltos ornamentais. Saltos ornamentais ou saltos para a água é o esporte no qual o atleta pula de uma plataforma ou trampolim para a água. Os saltos podem ocorrer de frente, de costas, revirado, pontapé, à lua ou equilíbrio. Durante a queda, o esportista realiza desempenho estético. O desporto foi iniciado como um entretenimento na Grécia Antiga, mas somente se desenvolveu como esporte no século XVII. Em Londres aconteceu a primeira competição documentada. Os julgamentos dos saltos acontecem a partir da entrada, elevação, aproximação e partida. O atleta precisa estar bem treinado e preparado para a exibição, pois a atividade exige muita força física, coordenação neuromuscular e flexibilidade.
Nado sincronizado. Essa atividade une dança, natação, ginástica e é realizada com música no fundo. É um esporte híbrido e exige força, flexibilidade, resistência, sincronia e desempenho artístico. O desporto foi criado no Canadá em 1900. Iniciou como uma demonstração nas Olimpíadas de 1952, com os Jogos de Helsinki, Finlândia. Mergulho. O mergulho é a atividade em que uma pessoa submerge nas águas. É realizado a partir de duas técnicas. Livre, também conhecido como apneia, é a modalidade onde o atleta exerce força física e controle emocional, pois a respiração deve ser controlada durante o mergulho. Dependente é a modalidade praticada por profissionais preparados e treinados. Usa-se diversos equipamentos para manter a respiração embaixo da água. Um deles é o cilindro de ar comprimido, roupas para isolamento térmico, manômetro que mede a pressão do gás, profundímetro, medidor de profundidade, nadadeiras, lanternas, são outros itens utilizados. Natação de águas livres, também conhecida como natação de águas abertas. Essa modalidade é realizada no mar, rios ou lagos. As competições envolvem travessias de 5 km, 10 km ou 25 km. Esse também é um esporte regulamentado pela FINA. Equipamentos utilizados no esporte. Algumas modalidades da natação são realizadas com a ajuda de equipamentos específicos para melhorar a prática e diminuir os riscos. Alguns itens, entretanto, são comuns em todos eles e obrigatórios nas competições. Os óculos, por exemplo, é o utensílio principal da natação e serve para proteger os olhos e permitir que eles permaneçam abertos durante a atividade. Também protegem a luz e oferecem conforto, sendo obrigatório em competições oficiais. A nadadeira não é obrigatória, mas ajuda no deslocamento e que o mergulhador consiga alcançar maior profundidade nas águas abertas. A touca protege os cabelos, cobre as orelhas e diminui o atrito com a água.
O tampão de ouvido protege o canal auditivo contra inflamações causadas pelo contato direto com a água. Principais modalidades olímpicas. A natação, junto com futebol, vôlei e basquete, é um dos esportes olímpicos de maior destaque. Ela acontece em diversas modalidades de competições. Conheça abaixo as principais. (50 metros crawl, 100 metros crawl, 200 metros crawl, 400 metros crawl, 100 metros costas, 200 metros costas e 100 metros peito). (200 metros peito, 100 metros borboleta, 200 metros borboleta, 200 metros medley, 400 metros medley). Revezamentos 4 por 100 metros, revezamentos 4 por 200 metros. Quantas provas de natação tem nas Olimpíadas? A natação pura é uma modalidade dos Jogos Olímpicos de Verão, onde atletas de ambos os sexos competem em 16 das provas reconhecidas pelo COI. As provas olímpicas realizam-se em piscinas de 50 metros. A natação deve ser praticada em uma piscina denominada olímpica, que deve ter uma área de 50 por 25 metros e 3 metros de profundidade. Regras do nado costas. A largada deve ser feita de dentro da água. Há provas de 100 metros e 200 metros. No movimento da virada, os competidores devem bater as duas mãos na parede. Principais regras de natação. O contexto que envolve a natação significa muito mais do que movimentar-se na água a partir de braçadas aleatórias. Além de dominar os estilos mencionados, é importante que você conheça algumas regras. Dimensões da piscina. Existe um padrão de tamanho e profundidade estabelecido.
A natação deve ser praticada em uma piscina denominada olímpica, que deve ter uma área de 50 por 25 metros e 3 metros de profundidade. Espaço ocupado. A piscina é dividida em 8 partes iguais, quando a competição for na modalidade chamada natação pura. Cada competidor deve obedecer a esse limite e não ultrapassar as barreiras sinalizadas pelas raias. Regras do nado crawl. As provas devem ser realizadas obedecendo aos padrões de 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros, ou revezamento. Regras do nado costas. Deve ser feita de dentro da água. A largada deve ser feita de dentro da água. Há provas de 100 e 200 metros. No movimento da virada, os componentes devem bater as duas mãos na parede. A prova de 800 metros é exclusiva para mulheres e a de 1.500 para homens. Regras do nado costas. A largada deve ser feita de dentro da água, a provas de 100 e 200 metros. No movimento da virada, os competidores devem bater as duas mãos na parede. Regras do nado borboleta. Na virada e na chegada, o toque deve ser efetuado com as duas mãos simultaneamente, acima, abaixo ou no nível da superfície da água. O nadador pode estar submerso até uma distância de 15 metros após a partida e após cada virada. Largada. Independente do estilo do nadador, é proibido queimar a largada. Isso quer dizer que o competidor deve saltar no momento do sinal para não ser desclassificado. Trajes adequados, além de roupas próprias para a prática do esporte, os competidores devem usar óculos e touca. Esses itens fazem parte das regras de natação e são destinados a garantir a segurança do nadador. Como surgiu a natação?
Antes da história da natação no Brasil teve início, vamos voltar ainda mais no tempo e fazer um breve panorama sobre o início do esporte em si. Por não ser um exercício natural para o corpo, como andar ou correr, a natação teve de ser desenvolvida e acredita-se que essa habilidade foi conquistada por povos que viviam em regiões costeiras, a mares, rios e lagos. Por esse motivo, é difícil precisar a data da invenção da natação. Contudo, alguns registros encontrados datam de mais de 700 anos atrás, e outros mais surgiram com egípcios, gregos e diversos outros povos, até que a atividade passou a ter um viés mais atlético por volta do século XVI. Os ingleses foram os primeiros a criarem competições de natação, com regras similares às atuais, ainda no século XIX, quando em 1837 a primeira disputa da categoria aconteceu na cidade de Londres. O esporte está presente desde a primeira edição das Olimpíadas modernas, em 1894, que tiveram 3 provas diferentes: 100, 500 e 1.200 metros livres, disputados no mar. A história da natação no Brasil teve início como esporte, como dissemos, em 1898, e um responsável por isso foi o Clube de Natação do Rio de Janeiro, que realizou o primeiro campeonato no país, com uma única prova de 1.500 metros livres. A competição teve uma duração de 14 anos e sua última edição foi em 1912. Após esse ano, a Federação Carioca decidiu criar outros eventos na enseada do bairro do Botafogo, só que dessa vez aberto ao público. Foi mantida a competição de 1.500 metros livres e acrescentado outras 3 provas: os 100 metros livres para estreantes, 600 metros para seniores e 200 metros para juniores. Avançando no tempo, no ano de 1932, o Brasil conquistou o 7º lugar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, no revezamento 4x200 metros livres, melhor colocação do país até então. Contudo, outro evento que seria ainda mais importante estava em andamento:
o surgimento da estrela maior da natação feminina do país, Maria Lenk, que foi a primeira mulher sul-americana a participar de uma Olimpíada, chegando às semifinais na categoria nado peito, e ainda se tornou a recordista mundial dos 400 metros. Nos Jogos de Berlim, em 1936, ela apresentou ao mundo o que viria a ser chamado de nado borboleta. Nossa história olímpica é riquíssima. O Brasil revelou diversos talentos que conquistaram medalhas nos Jogos e em competições internacionais como Tetsuo Okamoto, bronze nos 1.500 metros nos Jogos de Helsinki, em 1952. Manuel dos Santos, bronze nos 100 metros livres em Roma, 1960, e recordista mundial da mesma prova no ano seguinte, com um tempo de 53,6 segundos. José Silvio Fiolo, recordista mundial dos 100 metros, nado peito, em 1968. Ricardo Prato, prata nos Jogos de Los Angeles, em 1984, nos 400 metros medley. Gustavo Borges, que conquistou 2 medalhas de prata e 2 de bronze em Jogos Olímpicos e 19 em Pan-Americano. Fernando Scherer, 2 bronzes em Olimpíadas. César Cielo, o fenômeno que conquistou bronze em Pequim 2008, nos 100 metros livres e ouro na mesma edição dos 50 metros livres, sendo ele o detentor do recorde mundial que pertence a ele até hoje, de 46,91 segundos. Esportes radicais aquáticos, diversão, adrenalina e saúde. Praticar esportes é saudável, isso todo mundo já sabe. Além de manter a saúde física, contribui muito para a saúde mental também. Agora, se você tem disposição e gosta de práticas ao ar livre e está junto à natureza, nada melhor que se jogar em alguns esportes aquáticos radicais, que proporcionam esforço físico e liberação de muita adrenalina. Os esportes aquáticos radicais trazem alguns benefícios como ampliação da confiança, aumento da resistência, ganho de força muscular e uma grande sensação de bem-estar e integração com a natureza.
Alguns esportes radicais aquáticos que vêm ganhando adeptos com muita força. Mas lembre-se, nunca comece nenhuma prática sem a orientação e acompanhamento de instrutor qualificado e experiente. Surf. Agora, como esporte olímpico, reúne adeptos de todas as idades, etnias e nacionalidades, promove uma perfeita integração com a natureza, além de manobras impressionantes. Bodyboard, uma das especialidades dos atletas brasileiros, já rendeu inúmeras conquistas no campeonato mundiais, tanto no feminino como no masculino. É uma saudável e econômica para quem quer curtir a vida junto à natureza e com muita emoção. Rafting, uma modalidade de esporte que você pode fazer de forma individual, para quem tem treinamento adequado ou coletiva. Consiste na descida em uma corredeira de rio em um bote. Além de ser divertido, não requer experiência anterior. Entretanto, é importante identificar uma empresa especialista nessa modalidade para que você possa praticar com toda a segurança. Canoagem. Existem diversas modalidades podendo ser praticada em corredeiras, no mar, etc. Dependendo do local, maior será a adrenalina. A canoagem exige uma aparelhagem específica para a prática: canoa, remo, colete, capacete, entre outros. Kitesurf. Você é uma prancha puxados por uma pipa. Exige a realização de um curso preparatório com um profissional capacitado, a fim de evitar riscos, concentração, equilíbrio e habilidade, para conciliar tudo isso com o vento uau. Após se tornar um esporte popular, começaram as competições para determinar o atleta mais rápido dentro d'água. A primeira prova oficial foi em 1858, na Austrália. Uma década depois, veio a Inglaterra com um campeonato nacional e, na sequência, os Estados Unidos. Essas provas eram realizadas em rios ou em mar aberto. A primeira participação da natação em Olimpíadas foi em 1896, nos Jogos de Atenas, na Grécia. Foram realizadas no mar 3 provas,
sendo uma de 100 metros livres, uma de 500 metros livres e outra de 1.200 metros livre. O primeiro nadador a receber uma medalha de ouro foi o húngaro Alfred Agyú. Por serem praticadas em águas marinhas ou nos rios, havia risco para a vida dos atletas. Apenas em 1908, as disputas passaram a acontecer em piscinas nos Jogos Olímpicos de Londres. Somente em 1912, houve a participação de mulheres na Olimpíada de Estocolmo, na Suécia. A vencedora foi a australiana Sarah Fanny Durack, na prova de 100 metros livre. As Olimpíadas foram interrompidas por 12 anos devido à Segunda Guerra Mundial. O retorno foi em 1948, em Londres, sendo os americanos os vencedores, permanecendo campeões de natação durante um bom tempo. Em 1964, nos Jogos de Tóquio, o americano Don Scolander foi o primeiro atleta a conquistar 4 medalhas de ouro em uma mesma competição. A entidade responsável por administrar as provas de desportos aquáticos é a Federação Internacional de Natação, FINA. Ela determinou várias regras como o comprimento das piscinas entre 50 metros e 25 metros, a profundidade de 3 metros e a temperatura da água, que deve estar entre 25 a 27 graus Celsius. Conheça seus limites e supere cada um deles. Próximo vídeo tem mais. Aguardem!